Olá, meu nome é Mira E eu sou a Raquel, nós somos psicólogas clínicas. e hoje a gente vai conversar sobre o filme As Rainhas da Torcida. Vamos começar dizendo pra vocês que é um filminho água com açúcar. É muito legal pra assistir. Sabe quando você não tá com vontade de ver muita coisa, que tem que pensar muito, sabe? Que tem... Dia chuvoso! É, exatamente. Aquele dia de preguiça. Sábado à noite, vai ficar em casa. É um filme bem legal. E traz várias mensagens, né? A gente separou 2 pontos inicialmente e um ponto virou 3. Então, vamos nessa. Então vamos começar. O primeiro ponto que esse filme traz pra gente é justamente uma discussão sobre o que é velhice. A personagem principal, que é a Marta, né, vai lá pra aquela espécie de clube, bairro, condomínio, sei lá o que é aquilo. Pra idosos, né? Pra idosos, né, porque ela quer, de fato, passar o resto da vida dela ali. E chegando lá, ela se depara com muitas atividades para serem feitas, mas um padrão nessas atividades, do que se espera que pessoas com a idade dela ou mais velhas possam fazer. E o primeiro choque começa justamente daí, quando ela vai propor uma atividade diferente. Quando lá a Sherry começa a conversar com ela, elas começam a começar a estabelecer uma amizade ali, ainda bem no começo, com a Marta bastante incomodada ainda, porque a Sherry é muito espaçosa, faz muitas coisas, né, ali meio clandestinas. E a Marta só queria ficar quieta no canto dela, sem fazer nada. E aí elas então têm essa ideia de fazer o grupo de atividades como líderes de torcida. E começa o primeiro questionamento sobre: faz sentido ser líder de torcida na idade dela, com as limitações que elas têm? Isso. E é legal que quando a Sherry vai falar com a Marta, né? Ela fala sobre sonhos, metas, e não é uma coisa que você vê a gente falando a partir de uma certa idade, né? Pensando nisso a partir de uma certa idade. Então, bem legal. E esse estranhamento que começa nesse momento em que elas vão abrir esse grupo, né? Começar esse grupo, já vem das pessoas que vão dizer se podem ou não abrir o grupo. Então fica aquela coisa meio: vocês não acham que vocês são velhas demais pra isso? Que vai ser constrangedor, que vai ser estranho, que as pessoas vão julgar, né? E também uma preocupação ali com o que os outros vão pensar. Você já foi líder de torcida? Não exatamente. Bom, eu era a capitã do meu time. Mas que surpresa! E demanda muito mais do corpo do que as pessoas imaginam. Até para mulheres mais jovens. Posso sugerir que vocês criem um clube mais adequado para a idade de vocês? Durante o filme, no momento lá em que elas vão treinar junto, na mesma escola, né? Acho que é uma faculdade, que elas vão treinar junto com um grupo de líderes de torcida mais novos, e as meninas começam a rir delas, né? Achar que elas são, enfim, que elas vão fazer besteira. E no próprio momento em que elas vão se apresentar num torneio, a inscrição delas é barrada a princípio, e aí o chefe de polícia lá entra, faz uma certa encenação para tentar ajudar. Então, sim, todos os momentos, a idade delas aparece como um fator limitador para as pessoas. Só que o mais legal dessa atividade específica, né, de líderes de torcidas que elas fazem, é que elas vão adaptando os movimentos para as limitações corporais. Então, cada uma ali tem uma dor, uma tem problema no joelho, a outra tem problema no ombro, a outra tem problema de coordenação motora, uma fica doente, tá de cadeira de rodas. Então, elas pegam todas essas dificuldades e ainda assim conseguem traduzir e fazer uma coreografia junto com a menina mais nova que abarque todas as limitações, mostrando que, assim, se você consegue adaptar da maneira certa, não precisa se pensar na velhice como um lugar de limitação, em que você só pode ficar lá quietinha, como tem, né, o filho de uma das personagens. Sim. Não, minha mãe tem que ficar quieta, minha mãe não pode fazer nada. Ficar deitada. Exato. E a mãe tá sofrendo lá quando não tá fazendo nada e super se divertindo quando tá fazendo parte do líder de torcida, né? Então é interessante pra gente pensar sobre o que a gente chama de etarismo, esse preconceito com a idade, de achar que as pessoas mais velhas necessariamente precisam ter um padrão de comportamento, de ser a vovó Dona Benta sentadinha costurando, sendo que na verdade elas têm capacidade para fazer qualquer coisa que elas quiserem. Sim, só pra fechar esse ponto, eu tava assistindo com o Vinícius e quando a gente viu essa cena das meninas rindo delas, ridicularizando porque elas estavam tentando fazer, né?
ele falou assim pra mim, mas será que tem gente que realmente faz isso? E aí eu lembrei de alguns casos, né, até recentes, relativamente recentes, do dia que estamos gravando agora, pelo menos, de uma moça mais velha que tava fazendo faculdade e foi ridicularizada, né, por duas meninas mais novas. Enfim, a gente tem visto algumas notícias falando sobre isso. Então, sim, tem gente que faz isso. E apesar de pra algumas pessoas parecer meio absurdo, infelizmente acontece, né? Então esse preconceito realmente existe. Até níveis mais básicos, como cor de cabelo, né? Então, uma mulher que tenha muitos fios brancos, já ser esperado dela um tipo de comportamento, ou de ser encarado como desleixo ter fios brancos. Então, sim, a gente ainda tem muitos problemas, muito preconceito com a questão da idade, por isso até que tem esse nome de etarismo, né? Isso. Um outro ponto muito legal que o filme traz pra gente poder fazer uma reflexão é a vivência da Marta com o processo de adoecimento com câncer. A gente sabe que ainda hoje o câncer é uma doença que pode ser um processo muito difícil para muita gente, especialmente quando as pessoas já descobrem num estado muito avançado e precisam passar por processos de quimioterapia ou radioterapia muito cruéis, né, assim, muito debilitantes, ou então aqueles casos que já se encontram mesmo em cuidados paliativos. Embora se tenha sempre uma perspectiva de que a pessoa tem que fazer o tratamento, o filme traz uma possibilidade diferente, que é a escolha que a Marta faz. Ela escolhe não fazer o tratamento, né? Oi, Marta, aqui é a Lindsay do consultório do Dr. Lee. Você faltou a sua consulta de hoje. É que eu quero cancelar. Não, na verdade, eu quero cancelar todas as minhas consultas. Mas a sua químio começa semana que vem. É melhor você conversar Não, com o Lindsay, eu não vou começar o tratamento. Então, é uma escolha que precisa ser respeitada, que precisa ser validada. Que precisa ser pensada. Exatamente, precisa ser bastante ponderada. Mas é uma escolha, é uma decisão. E é justamente por isso que ela vai, né, pra esse retiro, para esse local, e falam-se sobre sonhos e sobre metas, e é tão surpreendente, né, voltando rapidamente do que a gente falou. Porque inicialmente, por que ela fica tão resistente com a proximidade da Cheryl? Porque ela tinha escolhido ficar sozinha, ficar na dela, ela queria só passar pelos últimos dias dela ali existindo tranquilamente, sabe? E aí quando essa pessoa que é mais expansiva, mais invasiva chega, abala isso, essa expectativa. Então ela inicialmente tem essa resistência, mas ela pensa, né? Caraca, eu posso realizar mais esse sonho, eu posso realizar isso que eu queria ter realizado muitos anos atrás. Sim. Tem um ponto importante na história da Marta, porque ela é sozinha, né? Ela não tem família. Então, essa decisão cabe só a ela. Quando as pessoas têm uma família, isso acaba sendo melhor pensado e ser discutido com a família inteira para que todo mundo possa respeitar o processo. Que não quer dizer que sempre a melhor escolha é fazer a escolha da Marta, né? Há casos e casos. E muitos casos têm tratamento com garantia muito boa de sucesso, né? E acaba sendo uma decisão mais coletiva também, né? Sim, quando tem a família envolvida. Realmente ela não tem filhos, parentes, não tem. Quando a gente tá falando então dessa decisão dela, né, de ir pra esse lugar e ficar sozinha, a gente tá falando de um isolamento intencional. Então é difícil, é complicado, é um isolamento que na verdade ela tá passando por um momento difícil, talvez o mais difícil da vida, e ela escolhe passar sozinha, e ao longo do filme ela vai vendo como que essas pessoas que vão se aproximando dela vão tornando esse momento um pouco menos doloroso dentro do possível, claro, né? Às vezes temos que encarar o problema de frente e mandar ir à merda. Obrigada. Então, o isolamento, ele quase nunca vai ser uma boa opção, quase nunca vai ser uma boa companhia, né? Digamos assim. A gente acredita que se isolar vai ser melhor, porque então você vai evitar ficar dando satisfação para as pessoas. É muito o caso dela, né? Não conta para ninguém. Ou fazer as pessoas sofrerem, né? Ou fazer as pessoas sofrerem. Mas a gente não pode perder de vista que estar junto das pessoas é fundamental para o nosso cérebro. Receber afeto, receber acolhimento, se sentir amada, tudo isso é muito importante pra gente. Traz uma sensação muito boa de proteção, de bem-estar, de conforto, que é fundamental em qualquer momento da vida, mas principalmente num momento como o dela de adoecimento e no último, o que vai se transformar no filme, no último ano da vida dela, né? Isso. Então, que bom que ela conseguiu perceber a importância das amizades, que ela conseguiu cultivar essas amizades ao longo do filme. E
um parêntese a mais, né, assim, não só cultivar a amizade da idade dela, mas a amizade de pessoas mais novas. Então isso também faz uma diferença, porque tem esse impacto, né, do estou também conseguindo influenciar pessoas mais novas com o que eu tô fazendo. Eu sei. Estão todas aqui. Não, temos que fazer uma parada. Tá? Temos que buscar a Ellen. O quê? Não, eu não posso fazer isso. Você pode, você vai conseguir. E Chloe, por que não senta lá na frente com o Ben? Então ela foi um exemplo de superação, né? A gente fala de superação, né? Complicado isso, mas foi um exemplo de superação no filme, porque a ideia era justamente mostrar, olha, não tem idade pra gente realizar sonho, não tem idade pra gente fazer qualquer coisa que a gente queira fazer. Que nos faça bem, principalmente. Exatamente. E estar perto de pessoas importantes. E o último ponto que a gente tinha falado lá no começo, que é justamente o fator da menina, que é a mais nova, ter conseguido se integrar à equipe. E ela fala uma frase que é interessante, né? Que ela, eu tenho várias vovós. Então, ela também se sente acolhida com as mulheres mais velhas ali orientando. E todo mundo consegue fazer uma equipe muito bacana também com o neto da Sherry. E tudo fica muito condizente, né? Assim, é um grupo que uma consegue dar afeto para outra e também para esses dois mais novos envolvidos na história. Então é uma história muito bacana pra gente pensar na importância dos laços de amizades, questionar sobre os padrões de idade, sobre etarismo e pra se divertir também, porque é um filmezinho leve e bem prazeroso de assistir. Então, se você estava procurando um filme pra assistir no próximo final de semana, já coloca na sua lista, certo? Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, curtir, comentar aqui embaixo quais outros filmes você quer que a gente traga, que outros pontos desse filme mesmo você reparou e você gostaria que talvez a gente falasse mais também. Então é isso. Até a próxima. Até a próxima.